Olá pessoal, na videoaula de hoje de matemática nós vamos falar sobre lei dos senos e lei dos cossenos. Bom, para iniciar nossa conversa, o importante aí do estudo da lei dos senos e dos cossenos é porque ele vai apresentar uma relação de proporção sobre medidas de triângulos e não necessariamente triângulos retângulos. Então a gente vai usar para diferentes situações aí, independente, por exemplo, da parte trigonométrica de seno, cosseno e tangente, que tem que ser que a gente trabalha com triângulos retângulos. A lei dos senos e cossenos permite calcular lados e ângulos de qualquer tipo de triângulo. Bom, então aqui eu coloquei um triângulo qualquer, eu demarquei o ângulo aí e o lado aí deles. Então a gente vai partir primeiramente para a lei dos senos. Bom, a lei dos senos, ela vai nos criar uma proporção entre o lado e o ângulo correspondente a ele. Então eu vou ter que A sobre seno de A, que é o ângulo que está de frente para o lado A, é igual a B sobre seno de B, que é igual a C sobre o seno de C. E aí nós vamos ter então a nossa lei dos senos. Depois nós vamos ter a lei dos cossenos. Bom, a lei dos cossenos ela é um pouco grande para a gente decorar, mas não é tão difícil de entender como funciona. Então vamos supor que eu queira saber o lado A. Para eu saber o lado A, eu tenho que saber o ângulo que está de frente aí para ele, ok? Então vai ficar A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes BC vezes o cosseno de A. Então, basicamente, se eu quero saber, por exemplo, o valor do lado A, eu tenho que saber o ângulo A e eu tenho que saber as outras duas medidas dos lados, do B e do C, para eu substituir na fórmula. E essa fórmula vai ser válida para qualquer outro lado, para o lado B, para o lado C. Ela não muda nada, ela sempre é um lado que eu quero saber ao quadrado igual ao cada lado ao quadrado somado menos 2 vezes os dois lados que eu sei a medida multiplicados, mais o ângulo que está de frente para o lado que eu quero saber a medida. Espero que tenha dado para entender aí a ideia. E aí eu tenho uma dica para vocês. Quando eu for usar, como que eu uso aí, em qual momento que eu uso cada uma aí dessas formas? Bom, fica mais fácil aí com o tempo, aí com a prática, a gente perceber o seguinte, que eu vou usar a minha lei dos senos quando eu tenho mais ângulos e menos lados. Por quê? Eu preciso saber pelo menos 2 ângulos para poder aplicar a lei dos senos. Já a lei dos cossenos eu uso preferencialmente quando eu tenho somente um ângulo e eu tenho mais lados. Então, por exemplo, nesse daqui, se eu souber a medida de 2 lados e de um ângulo somente, eu já consigo resolver. Ok? Inclusive aqui, ó, o ângulo que eu sei não é nenhum ângulo de referência aqui do B e do C, porque se fosse, daria para usar a lei dos senos. Agora a gente vai ver alguns exercícios de aplicação aí, uns exemplos de aplicação dessas leis aí. O primeiro exemplo que eu vou ter é o exemplo 1, ele pede para determinar o valor de x e ele me dá um valor aproximado para cosseno de 56. Então vamos lá. Se eu pensar, o lado que eu quero saber é esse daqui que tem o x. Então, ó, esse lado ao quadrado é igual aos outros dois lados ao quadrado e somados entre si, menos 2 vezes o valor de cada lado que eu sei a medida, vezes o cosseno aí, ó, do ângulo que está de frente aí para o lado que eu estou querendo saber o valor. Resolvendo aqui, fica fácil a gente chegar aí aos cálculos. Ó, vou ficar com x ao quadrado igual a 25 mais 81 menos, aqui vai dar 90 vezes 0,5, que é o cosseno de 56, que ele mandou usar aproximado. Vou ficar com aqui vai dar, eu vou inverter, 81 mais 25 menos, aqui vai dar 45. Fazendo as contas aí, pessoal, eu vou chegar que x ao quadrado é igual a 61. Daí eu vou poder tirar o valor de x, raiz de 61.
Nesse caso, 61 não é fatorável, não dá para fatorar ele, então a gente pode deixar assim. Mas em uma questão que eu estou com a calculadora, eu consigo aproximar aí para 7,8 metros. Agora, no exemplo 2, a gente vai determinar o valor de x da figura também. Só que observem que nesse exemplo eu tenho duas medidas de ângulo. Eu tenho a medida do ângulo aqui do lado que está de frente ao ângulo, então eu já sei a minha primeira relação, que vai ser aí x sobre seno de 120 graus. Agora o que acontece? Eu preciso relacionar essa medida aí de 100 com o ângulo aqui da frente. Só que eu não sei a medida. Eu não sei em teoria, porque se eu somar dá para eu saber, ó. 120 mais 30 vai me dar 50. 150, ou seja, o outro ângulo ele mede 30 graus. Então aqui eu vou ter a relação 100 sobre seno de 30 graus. Nós vamos nos parar aqui nesse exercício em calcular, em fazer o arco duplo de seno de 60 para achar o seno de 120 graus. Eu já vou tomar como ponto de partida o valor que já é mesmo, tá? Em outras videoaulas eu tenho aí explicando como calcula o seno de 120. Então, o seno de 120, calculando, ele vai dar raiz de 3 por 2. E eu sei que o seno de 30 graus, se eu lembrar dos meus ângulos notáveis, ele é meio. Beleza? E aí agora, vai de forma que você quer resolver. Dá para multiplicar em cruz aí, né? Se eu multiplicar cruzado, fica... vai ficar meio vezes x igual a 100 raiz de 3. Opa, vamos arrumar aqui, não é meio, aqui não é um quinto, é meio. Transformando isso em número decimal aqui, né? Aqui é dividido por 2. Eu vou ter meio x igual a 50 raiz de 3. X é igual a 50 raiz de 3 dividido por 0,5. E aí eu vou ter, então, 100 raiz de 3 aí, metros, é a medida do meu lado que eu quero descobrir o valor. E é isso, pessoal. Obrigado e bons estudos.